E estamos com Berenice Seara também ao vivo no Facebook, transmissão direta ao vivo pelo Facebook Live. Tudo bem, Berenice? Bom dia, Bianca. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, o pessoal que acompanha a gente aí pelas redes sociais. Você para contar pra gente um pouquinho sobre os bastidores nesse momento tão tumultuado para o governo do estado, para todo mundo, né, Berenice? O momento é esse, Bianca. O momento é esse. Ontem você viu aquela confusão toda na Assembleia Legislativa. Os servidores foram lá pressionar os deputados a não votarem o pacote. E eles não estão muito longe de conseguir, não. O que a gente apurou ontem, inclusive conversando com o pessoal muito ligado ao governo, que está fazendo todo o esforço para aprovar esse pacote de medidas para tentar ali amenizar a crise financeira, é que há realmente algumas medidas que não são palatáveis aos deputados. E essa manifestação de ontem, né, essa manifestação muito agressiva, muito forte, empurra mais ainda os deputados contra a parede. Então, um dos deputados muito próximos ao Palácio já admite que há duas medidas muito impopulares e que essas duas medidas impopulares demais muito dificilmente serão aprovadas. Que esse aumento, essa cota extra, né, na contribuição previdenciária de 16%, e o fim do triênio, que é o aumento salarial de acordo com o tempo de serviço do servidor público. Essas duas são medidas, talvez as mais impopulares para os servidores, e que levaram, foi o combustível para a explosão da manifestação de ontem. Dificilmente isso conseguirá ser aprovado, porque os deputados não, assim, a gente tem dado ao longo do tempo, tem ouvido líderes dos partidos e não há um consenso. Na verdade, está mais para um consenso de não aprovar do que aprovar. E aí, em busca de cada votinho para tentar fazer com que esse projeto passe, porque a principal dificuldade do governo do estado é na questão previdenciária, o governo cogita, inclusive, devolver à Assembleia os deputados que são leais ao Estado e que estão em cargos nos governos estadual e municipal. E aí voltariam o Rafael Pisciani, que é um deputado do PMDB que está na prefeitura, voltaria Gustavo Tutuca, também no PMDB, André Corrêa, que hoje está no DEM, e Cristino Áureo, que é secretário também, é do PP, e poderiam voltar para votar a favor do projeto do governo. E eles substituiriam alguns suplentes rebeldes, que já teriam anunciado não votar a favor do pacote. Entre eles o Coronel Jairo, Nelson Gonçalves, Milton Rangel e Dica. Uhum. Esses já teriam dito que não votariam a favor do pacote. Então, quer dizer, já é o início de uma movimentação, uma articulação que vai ser liderada, que está sendo liderada pelo presidente da casa, né? Pelo presidente da casa, o líder do governo, o próprio Palácio Guanabara. Tem acontecido reuniões diárias para sentir a temperatura da Assembleia e tem um papel importante o líder do governo também nesse ponto, né? Isso aí é a função do líder do governo tramitar propostas de interesse do governo. O presidente da casa, por acaso, tem um peso muito forte também, porque ele também é presidente do PMDB, que é o partido do governador, e que tem um interesse enorme que não fracasse esse governo do PMDB. Mas isso, em tese, fazer tramitar um projeto do governo é uma tarefa do líder do governo, Edson Albertassi. Mas está todo mundo junto nesse pacote. Hoje o PMDB tem uma reunião para decidir como vai se comportar diante do pacote, porque dentro do PMDB também há, né, deputados que não querem votar. Indecisões, né? Não querem votar alguns pontos polêmicos, porque são pontos que são muito desgastantes para um parlamentar. Diante da opinião pública, são pontos, a gente sabe, são pontos com questões sociais gravíssimas. Principalmente o fim de programas sociais, por exemplo. Exato. Os deputados têm que estar preparados para enfrentar aí ou assumir um ônus político de deixar essas pessoas desassistidas, né, Berenice? É verdade. Eu creio que a bancada do PMDB, apesar de toda a polêmica, vai acabar enquadrada aí por Pisciani, pelo governador, pelo líder do governo, acabe votando a favor, né? Acabe unidas em torno do programa, do projeto. Mas difícil vai ser segurar o restante da base.
Porque base é base, mas na hora que você tem um governo fragilizado como está, com propostas tão impopulares, é muito difícil. Olha, o PDT, que é um partido que tem uma tradição, uma longa tradição, desde a época de Brizola, até tem uma tradição no nome, né? Partido Democrático Trabalhista, em defesa do trabalhador. Quando você vê uma proposta como essa em relação aos servidores, é muito difícil ele se alinhar e votar com uma baixa no salário desse tamanho, porque vai muito contra as raízes do partido, entendeu? Então, o próprio líder já disse que conversou com o presidente nacional, né, o Carlos Lupe, e o PDT fechou a questão em coisas que não aceitar questões que prejudicassem o trabalhador, que são essas questões com o servidor e a limitação do bilhete único. Então, é muito difícil, a Assembleia realmente está num momento muito complicado em relação ao governo, não vai ser fácil negociar esse pacote. E do lado do governo já assumem que não tem plano B. O governo diz que não tem plano B, essa é a maneira que o governo tem também de pressionar os deputados, do tipo, olha, se vocês não votarem, vocês vão assumir a quebradeira do Estado. Ali é um cabo de força. O governo diz para os deputados que eles serão responsáveis pelo que virá a acontecer caso não aprovem esse pacote. E o governo e os deputados, alguns, como a gente viu numa entrevista há pouco com o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, apontam soluções ou outros caminhos que o governo não vê. Outros dizem, não foi culpa nossa se isso aconteceu. Foi o governo que levou a essa situação. Então, assim, há uma grande... Hoje é um momento muito crítico, os poderes... Você vê não só o poder legislativo e o poder executivo, mas a gente está vendo também o poder judiciário, o Ministério Público, enfim. Todos estão aí num embate. Não há, no momento, e eu não vislumbro tão cedo, um entendimento entre essas forças para que se possa fazer realmente uma coisa de coalizão, um programa realmente com todos juntos e caminhando no mesmo sentido. Por enquanto está muito difícil. Acho que a gente vai ter momentos aí daqui para frente de muito embate. Nunca antes a LERJ trabalha tanto no fim de ano, hein? Não, e a gente também nunca viu o que viu ontem, aquela manifestação muito agressiva. Ontem os deputados que chegaram cedo ficaram presos dentro da Assembleia, porque a segurança num determinado momento tentou fechar, quem estava dentro não saía, quem estava fora não podia entrar, até que, enfim, os manifestantes invadiram e teve aquele quebra-quebra, mas aí os deputados ficaram presos. Ontem eu conversei com alguns que disseram que não puderam sair para almoçar, não podiam sair para comer, foi uma confusão danada, e por fim a segurança retirou os deputados por uma saída ali, os que estavam no prédio anexo, por uma saída que eles usam para uma saída de serviço, uma saída lateral, que até a gente estava brincando dizendo que era uma saída conhecida como saída do porão, mas que é muito usada pelo pessoal da limpeza, também é conhecida como saída do lixo. Aí a deputada Cidinha Campos, sempre muito bem-humorada, muito irônica, disse: ontem o lixo éramos nós. Você vê que os deputados estão sentindo muita pressão, né? Estão muito acuados, então assim, aquela história, no fim, hoje há uma pressão para que o legislativo é que está com a bola da vez, né? O executivo preparou o pacote, jogou para o legislativo agora e diz isso: não temos plano B, e se o legislativo não votar, poderá ser responsável pela quebradeira do Estado. Então, assim, é uma situação muito, muito delicada. Não sei que fim isso vai nos reservar aí nos próximos dias. A gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos. Obrigada, Berenice. Um excelente dia para você. Para todos nós, uma boa semana, ouvintes. Ótima semana. 10h20.